dia a todos. Como é que estão? Hoje me atrasei um pouquinho, 5 minutos. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 17. E depois da leitura eu vou fazer breves ponderações sobre alguns dos pontos desse capítulo. Antes de continuar, eu gostaria de perguntar se vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia. Se não fizeram, eu aconselho que deem uma pausa no vídeo e façam a oração para convidar o Espírito, que ele é fundamental para que possamos ter maior proveito dessas coisas. Quero ler um hino o hino número 135 do Inário da Igreja, intitulado Eu Devo Partilhar. Eu devo partilhar, pois muito recebi. A cada dia muitas bênçãos, Pai, me dás. E tuas dádivas eu sei que sempre devo dividir com o irmão que auxílio precisar. De ti abrigo e cuidado recebi, não posso nunca, pois, deixar de partilhar. Meu pão, meu agasalho, o teto que está a me cobrir, tudo que o possa confortar. Abençoado fui com o teu grande amor. O mesmo amor devo estender a meu irmão, cumprindo assim o mandamento da tua santa lei, Senhor, demonstrando minha gratidão. Esse hino quer dizer que quando nós partilhamos, as coisas que nós temos, nós estamos simplesmente demonstrando gratidão, por aquelas coisas que nós recebemos do Pai Celestial. Também ele fala que também nós dependemos, nós não podemos fazer tudo sozinho, Nós também, uma hora ou outra, nós vamos precisar que alguém partilhe de seus bens, de seu tempo conosco. Então nós precisamos ter também humildade. Vamos para a leitura então do capítulo 17. Pouco antes do cabeçalho ali, ele começa já. Relato dos filhos de Mosias que renunciaram a seus direitos ao reino pela palavra de Deus e subiram à terra de Nefe para pregar aos lamanitas, seus sofrimentos e sua aflição, sua libertação segundo o registro de Alma, abrange os capítulos 17 a 27. Versículo 1. E então aconteceu que, quando Alma viajava da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Imante, eis que, para seu assombro, encontrou os filhos de Mosias, que se dirigiam à terra de Zaraínla. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos, e o que o alegrou ainda mais foi que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim, haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum, por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação, e quando ensinavam, faziam-no com o poder e autoridade de Deus. E pelo espaço de 14 anos haviam ensinado a palavra de Deus entre os lamanitas, tendo obtido grande êxito na condução de muitos ao conhecimento da verdade. Sim, pelo poder de suas palavras, muitos foram levados perante o altar de Deus para invocar-lhe o nome e confessar seus pecados perante ele. Ora, foram estas as circunstâncias que ocorreram em suas viagens
pois tiveram muitas aflições e sofreram muito, tanto física quanto mentalmente, de fome, sede, cansaço, e sofreram também muitas aflições, muitas tribulações no espírito. Ora, estas foram as suas viagens. Despediram-se de seu pai Mosias no primeiro ano dos juízes. Recusaram o reino que o pai desejava conferir-lhes. Esta era também a vontade do povo. Não obstante, partiram da terra de Saraim com suas espadas e suas lanças e seus arcos e suas flechas e suas fundas, e isto fizeram para conseguir alimento enquanto estivessem no deserto. E assim partiram para o deserto com o grupo que haviam escolhido, a fim de subirem à terra de Nefe, para pregar a palavra de Deus aos lamanitas. E aconteceu que viajaram muitos dias no deserto, e jejuaram e oraram muito, para que o Senhor lhes concedesse que uma porção de seu espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumento nas mãos de Deus, para, se possível, levarem seus irmãos os lamanitas a conhecerem a verdade, a conhecerem a iniquidade das tradições de seus pais que não eram certas. E aconteceu que o Senhor os visitou com seu espírito e disse-lhes: Consolai-vos, e eles foram consolados. E o Senhor também lhes disse: Ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições, para dar-lhes bons exemplos em mim, e eu farei de vós instrumentos em minhas mãos, para a salvação de muitas almas. E aconteceu que o coração dos filhos de Mosias, assim como aqueles que com eles estavam, encheram-se de coragem para dirigir-se aos lamanitas e pregar-lhes a palavra de Deus. E aconteceu que, tendo chegado às fronteiras da terra dos lamanitas, separaram-se, confiando no Senhor, que voltariam a reunir-se no fim de sua colheita, porque acreditavam que grande era a obra que haviam empreendido. E certamente era grande, porque se haviam proposto a pregar a palavra de Deus a um povo selvagem, duro e feroz, um povo que se deleitava em matar os nefitas e roubá-los e despojá-los, e seu coração estava nas riquezas, ou seja, no ouro e na prata, e nas pedras preciosas, mas procuravam obter essas coisas pelo assassínio e pilhagem, para não terem que trabalhar por elas com as próprias mãos. No versículo 15. De modo que eram um povo bastante indolente, muitos deles adoravam ídolos, e a maldição de Deus havia caído sobre eles por causa das tradições de seus pais. Não obstante, as promessas do Senhor estendiam-se a eles, sob condição de arrependimento. Por conseguinte, esse era o motivo pelo qual os filhos de Mosias haviam empreendido esse trabalho, para que talvez pudessem levá-los ao arrependimento, para que talvez os levassem a conhecer o plano de redenção. Separaram-se, portanto, uns dos outros e foram para o meio deles, cada um por si, segundo a palavra e o poder de Deus que lhes fora concedido. Ora, Amon, sendo o principal entre eles, ou melhor, aquele que administrava entre eles, separou-se deles depois de os haver abençoado segundo suas várias posições, tendo-lhes transmitido a palavra de Deus, ou seja, tendo-os ensinado antes de sua partida. E assim eles começaram a viajar por toda a terra. E Amon dirigiu-se à terra de Ismael, assim denominada segundo os filhos de Ismael, que também se tornaram lamanitas. Não vamos nos perder, estamos lá no versículo 20. E quando Amon entrou na terra de Ismael, os lamanitas pegaram-no e amarraram-no, pois era seu costume amarrar todos os nefitas que caíam em suas mãos e levá-los à presença do rei, e assim ficava a critério do rei matá-los ou retê-los cativos, ou mandá-los para a prisão, ou desterrá-los segundo sua vontade e prazer. E assim Amon foi levado à presença do rei que governava a terra de Ismael e cujo nome era Lamone, e ele era descendente de Ismael. E o rei perguntou a Amon se era seu desejo morar na terra entre os lamanitas ou entre seu povo. E Amon respondeu-lhe: Sim, desejo habitar com este povo por algum tempo. Sim, e também talvez até o dia de minha morte. E aconteceu que o rei Lamone ficou muito satisfeito com Amon e ordenou que lhe desatassem as cordas, e desejava que Amon tomasse uma de suas filhas para esposa. Amon, porém, disse-lhe: Não, mas serei teu servo. Amon tornou-se, portanto, servo do rei Lamone. E aconteceu que ele foi colocado entre os outros servos para guardar os rebanhos de Lamone, segundo o costume dos lamanitas.
E depois de haver estado 3 dias a serviço do rei, quando ia com os servos lamanitas, levando os rebanhos para o bebedouro que era chamado Águas de Cegos, onde todos os lamanitas levavam seus rebanhos para beber, aconteceu que quando Amon e os servos do rei levavam os rebanhos a esse bebedouro, eis que um certo número de lamanitas, que haviam dado de beber a seus rebanhos, dispersaram os rebanhos de Amon e dos servos do rei, e dispersaram-nos de tal modo que fugiram em muitas direções. Ora, os servos do rei começaram a murmurar, dizendo: agora o rei nos matará, como fez com nossos irmãos, porque seus rebanhos foram espalhados pela maldade desses homens. E começaram a chorar amargamente, dizendo: eis que nossos rebanhos já estão espalhados. Ora, eles choravam por temor de serem mortos. E quando Amon viu isso, seu coração encheu-se de alegria pelo que disse: mostrarei a estes companheiros o meu poder, ou seja, o poder que está em mim, recuperando os rebanhos do rei a fim de conquistar-lhes o coração e induzi-los a acreditar em minhas palavras. E estes foram os pensamentos de Amon quando viu as aflições daqueles a quem chamava seus irmãos. No versículo 31, e aconteceu que os alentava com suas palavras, dizendo: irmãos, tende bom ânimo, e partamos em busca dos rebanhos. Nós reuni-los-emos e trá-los-emos de volta ao bebedouro, e assim preservaremos os rebanhos do rei para o rei, que não nos tirará a vida. E aconteceu que foram procurar os rebanhos seguindo Amon, correndo com muita ligeireza, conseguiram deter os rebanhos do rei e levá-los novamente ao bebedouro. E aqueles homens levantaram-se novamente para espalhar os rebanhos, mas Amon disse a seus irmãos: cercai os rebanhos para que não fujam. Eu contenderei com os homens que dispersaram nossos rebanhos. Portanto, fizeram como lhes ordenou Amon, e ele foi pelejar com aqueles que estavam junto às águas de Sebos, e não eram poucos. Não tinham, portanto, medo de Amon, pois supunham que um de seus homens poderia matá-lo segundo seu prazer, porque não sabiam que o Senhor havia prometido a Mosias livrar seus filhos das mãos deles, nem sabiam nada a respeito do Senhor. Portanto, se deleitavam em destruir seus irmãos, e por isso espalhavam os rebanhos do rei. Amon, porém, adiantou-se e começou a apedrejá-los com sua funda, assim arremessou-lhes pedras com muita força. E matou assim alguns deles, de modo que ficaram espantados com sua força. Não obstante, estavam irados com a morte de seus irmãos e decidiram derrubá-lo. Vendo, pois, que não conseguiam atingi-lo com pedras, avançaram armados de clavas para matá-lo. Eis que Amon, porém, com sua espada cortava o braço de cada homem que levantava a clava para feri-lo, pois resistiu a seus golpes, cortando-lhes o braço com o fio de sua espada, tanto que começaram a ficar assombrados e a fugir deles. Sim, e não eram poucos, mas ele, com a força de seu braço, fez com que fugissem. Ora, 6 deles caíram pelo arremesso de sua funda, mas com a espada somente matou o chefe. Cortou, entretanto, quantos braços se levantaram contra ele, e não foram poucos. E tendo feito com que fugissem para bem longe, voltou e deram de beber aos rebanhos, e depois os reconduziram às pastagens do rei. Dirigiram-se todos então à presença do rei, carregando os braços daqueles que haviam procurado matá-lo e que haviam sido cortados pela espada de Amon, e foram levados ao rei como testemunho das coisas que haviam feito. E assim termina o capítulo 17 de Alma. Então vamos ver alguns dos muitos pontos importantes nesse capítulo. Então, Alma viajava da terra de Gideão em direção à terra de Mante e encontrou os filhos de Mosias. E então os filhos de Mosias começaram a lhes contar, né, sobre suas viagens e suas aflições, né, suas aventuras. Então, os filhos de Mosias viajaram para pregar aos lamanitas, que eram um povo bastante iníquo, né? E então eles estavam aqui nesse capítulo começando a relatar para Alma. Lá no versículo 2 ele fala o seguinte: e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande
grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Tá? Então, aqui esse capítulo ele contém alguns segredos, entre aspas, segredos, né? Então, como que as pessoas, né, elas ficam muito fortes na pregação do Evangelho, né? Como que elas se qualificam, né, para pregar o Evangelho em todas as partes, né? Se fortalecer no conhecimento da verdade, haviam examinar diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus, tá? Então, conhecimento da verdade e examinar as Escrituras. No versículo 3 diz o seguinte: isto, porém, não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam com o poder e autoridade de Deus. Tá? Então, mais dois, entre aspas, segredos, né? Se fosse segredo, né, não estaria aqui diante dos nossos olhos, né? Então, esses segredos aqui, pelo menos 4, né, que nós aprendemos. Nos fortalecer no conhecimento da verdade, examinar diligentemente as Escrituras, muita oração e jejum. Basicamente são esses. Oração e jejum poderia ser um só, né? Mas dá para separar em 2. Então seriam 4 segredos já que são ditos aqui nesses 2 versículos 2 e 3 de Alma 17. Como que as pessoas se fortalecem para pregar o Evangelho, tá? Como que eles pregam o Evangelho com um grande poder e autoridade de Deus. No versículo 9: e jejuaram e oraram muito para que o Senhor lhes concedesse que uma porção de seu Espírito os acompanhasse e permanecesse com eles, a fim de servirem de instrumento nas mãos de Deus. Tá? Então, óbvio, eles estavam diante de um povo bastante duro, né, que eram os lamanitas. Era um povo assim bastante duro, obstinado, né, que tinha muita relutância para pregar a palavra. Entretanto, o Senhor tinha lhes dado uma missão, né, e eles tinham certeza que eles deveriam cumprir. Então, eles se devotaram muito a jejum. Vamos só repetir, né, esses 4 pontos: jejum, oração, conhecimento da verdade, examinar das Escrituras. Tá? Então, eles queriam servir de instrumento nas mãos de Deus. No versículo 11: e o Senhor também lhes disse: ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições, para dar-lhes bons exemplos em mim, e eu farei de vós instrumentos em minhas mãos para a salvação de muitas almas. Tá? Mais um, entre aspas, segredo, né? Ser pacientes nos sofrimentos e aflições para dar-lhes bons exemplos. Tá? Então, quando nós somos pacientes em nossas aflições, nós estamos dando bons exemplos, né, para as pessoas. Tá? Então, aqui o Senhor não prometeu: vocês não vão ter aflições, não vão ter sofrimento. Não, Ele pediu que tivessem paciência em seus sofrimentos e aflições. Ele descreve um pouco os lamanitas no versículo 15, de modo que eram um povo bastante indolente. Muitos deles adoravam ídolos e a maldição de Deus havia caído sobre eles por causa das tradições de seus pais. Não obstante, as promessas do Senhor estendiam-se a eles sob condição de arrependimento. Tá? Então, sobre as tradições de seus pais, quer dizer que durante muitas gerações, né, eles já haviam caído em apostasia, né? E uma dessas apostasias era a adoração de ídolos, né? Então, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, porque o livro de Mórmon ele foi escrito para os nossos dias, né? Então, lá os lamanitas, uma das características deles
desse povo extremamente indolente, né? E iníquo era que eles adoravam ídolos. Entretanto, as bênçãos de Deus estavam sobre eles, né? Sob condição de arrependimento. E era por isso que Mosias, né, e seu grupo foram pregar a eles, né? Para cumprir o mandamento do Pai Celestial que lhes apareceu, que lhes enviou um anjo, né? Acho que lá em Mosias 17 ou Mosias 11, não me lembro, tá? Aparece, fala sobre essa aparição desse anjo para os filhos de Mosias, que inclusive fez tremer a terra, né? Então o anjo lhes disse que era para eles irem pregar entre os lamanitas, esse povo iníquo. Então Mosias foi e cumpriu esse mandamento. E ele tinha essa noção, né, essa consciência de que as promessas do Senhor estendiam-se aos lamanitas também, sob condição de arrependimento. Então isso os motivou, né, a pregar o Evangelho. Então Mosias foi falar com o rei, Mosias não, Amon foi levado à presença do rei Lamone, e toda aquela história, né, que a gente conhece bastante. E Mosias foi levado ao rei, né, então ele já foi levado ao líder dos lamanitas. E ele falou com esse rei Lamone, dos lamanitas, que ele queria ficar morando lá entre eles. Tá? Isso é óbvio que tinha segundas intenções, né? Mas as melhores intenções, ele tinha a intenção de pregar o Evangelho. Então ele foi lá e serviu, né? Até o rei Lamone ofereceu uma de suas filhas, né? De tanta confiança que ele tinha. E Amon, eu estou confundindo, Amon, que era o filho de Mosias, né? Foi e falou com o rei que não queria, agora eu vou servir como seu servo. Então ele foi e serviu como servo para cuidar dos rebanhos. Mas os rebanhos, eles tinham um negócio, né, que os lamanitas sempre, os outros lamanitas, né, que inclusive eram inimigos dos próprios lamanitas, né, entre os lamanitas eles roubavam-se uns aos outros, né. Então esses lamanitas que roubavam os próprios lamanitas, eles dispersavam os rebanhos do rei a fim de roubar, para não precisarem trabalhar, né. Então isso aconteceu uma vez e Amon, então o que ele fez, né? Ele agiu, primeiro ele animou, né, os servos do rei, que eles haviam se desanimado, né? Não, mais uma vez dispersaram aqui os nossos rebanhos e nós vamos ser mortos pelo rei, né? Assim como aconteceu com outros. E Amon foi lá e animou eles, não, vamos pegar aqui, vamos reunir novamente, né, esses rebanhos do rei, vamos trazer de novo eles aqui para as pastagens e vamos levá-los depois de volta ao rei. Então Amon animou essas pessoas ali. E o que ele disse, né? O que ele estava pensando, né, Amon, ao fazer isso, né? Lá no versículo 29. Mostrarei a estes companheiros o meu poder, ou seja, o poder que está em mim, recuperando os rebanhos do rei a fim de conquistar-lhes o coração e induzi-los a acreditar em minhas palavras. Tá? Então, como que Amon tinha essa confiança? Eu fico pensando. Tá? Então, eu penso que Amon tinha dedicado ao Senhor seu treinamento físico e espiritual para chegar nesse nível. Tá? Então, isso é uma lição para nós, em todos os momentos, dedicar os nossos esforços, os nossos talentos, né, para muito treinamento. Treinamento físico, pode ser que seja exigido, né? Treinamento físico, treinamento emocional, treinamento espiritual, né?
sempre pensar assim: eu vou me fortalecer para o Senhor. Eu dedico essa minha ação, eu dedico esse treinamento ao Senhor, para que eu seja instrumento em suas mãos. E eu penso que para chegar nesse nível, né, ele obviamente tinha um nível de força física, força espiritual, força emocional, né, tanto que ele animou ali as pessoas, né, que estavam desanimadas. Ele teve um treinamento, né, para isso. Ele se treinou para isso, né? E também ele se animou para essa ação. Ele dedicou, inclusive, esta ação. Então, muitas vezes nós falamos dedicar ao Senhor essa nossa ação, né? Então, como que ele fez aqui? Aqui está mais um segredo, né? Entre aspas, segredo, porque não é segredo, porque está nas Escrituras. Ele dedicou ao Senhor essa ação. Ali no versículo 29 ele está declarando isso. Ele está explicando como que ele dedicou essa ação, como que ele fez. Então, um grande ensinamento. No versículo 35 diz o seguinte: o Senhor havia prometido a Mosias livrar seus filhos das mãos deles. Nem sabiam nada a respeito do Senhor, né? Estava falando dos lamanitas, né? Que eles não sabiam nada a respeito do Senhor. Tá? Então, Amon, ele sabia que o Senhor havia prometido a Mosias, seu pai, que o Senhor livraria os filhos de Mosias das mãos dos seus inimigos. Então ele tinha essa fé também. Então ele tinha aprendido de seu pai Mosias a acreditar no Senhor, a ter essa força espiritual. Ele havia aprendido. Então a importância de nós ensinarmos para os nossos filhos, né, a confiar nas promessas do Senhor, a ter fé, né? Então nos momentos de aflição eles vão ter mais resiliência, né, mais força emocional, espiritual, né? Então é muito importante nós ensinarmos isso para os nossos filhos e para os nossos jovens. Tá? Então além do treinamento, então eu acredito que sejam esses os principais ensinamentos. Então Amon, ele tinha treinado muito para esse momento difícil, por isso que ele era forte fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ele havia treinado muito. E durante esse treino, que não relata aqui sobre esse treino, mas pelo que a gente vê, né, ele dedicou muitos anos de sua vida para esse treinamento. Durante esse treinamento, né, ele se fortalecia com muita fé, né? Então ele tinha essa motivação, né, no Senhor. Ele dedicava cada momento, cada dia, cada treinamento ao Senhor, né? Então pensemos isso como ensinamento para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Nós estamos em treinamento, nós estamos tanto em treinamento quanto em batalhas. Todos os dias nós temos treinamentos e nós temos batalhas. Então nós precisamos dedicar o nosso treinamento, o nosso esforço e as nossas batalhas ao Senhor, que então nós seremos fortalecidos e nós teremos uma motivação, uma causa para fazer todas essas coisas. Tá? Então, esses são os principais ensinamentos aqui desse capítulo 17 de Alma. E eu sei que essas coisas são verdadeiras. Eu sei que se nós dedicarmos o nosso tempo, né, assim como
Mosias. Estou confundindo de novo o nome, né? Mas não faz mal. Assim como Amon dedicou, né, com certeza, muito tempo, nós precisamos ter essa diligência, né? Nós aprendemos aqui nesse capítulo sobre a diligência, sobre a motivação, né? Muito bom esse capítulo, muito bom. E eu sei que se nós dedicarmos o nosso tempo, nossos talentos, o nosso esforço, até o físico mesmo, né, os nossos bens, porque isso custa dinheiro, né? Custa saúde, custa alimentação. Se nós dedicarmos tudo isso, vale a pena, porque nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor para levar muitas pessoas ao arrependimento, à remissão de seus pecados, né? Esse quadro que eu tenho aqui atrás representa Jesus Cristo no jardim do Getsemane, né? Quando ele expiou por nós. Ele dedicou a sua vida, ele dedicou o seu sangue para nós, para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Então ele foi instrumento ali nesse momento. Ele estava sendo ali no jardim do Getsemane, nessa oração. Ele estava sendo instrumento do Senhor para expiar os nossos pecados. Que grande bênção que é ser servo do Senhor, ser instrumento do Senhor. E então essa leitura, essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, o exercício de sempre, né? Lembrados? Exercício individual que eu deixo com cada um, aconselho. Ler, ponderar, orar e praticar. Desejo um bom dia para todos, com muita luz de Cristo, muita paz e um dia dedicado ao Senhor. Certo? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua diligência e a previsão é de que amanhã eu vou estar aqui novamente às 6 da manhã. Certo? Muito obrigado e bom dia a todos.